Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso sexto curso dos 27 perfis de personalidade. Nossa maratona segue caminhando e o tema da nossa aula de hoje é exatamente falar, né, sobre essa dinâmica da sedução que esse personagem, né, que algumas pessoas vivenciam, né, e acreditam que é a essência delas, né, acreditam, né, que esses pensamentos, que esses sentimentos, que esses comportamentos é a sua natureza, quando na verdade é um personagem que você desenvolveu na sua infância de forma inconsciente, de forma natural, para conseguir se adaptar à sua família, se adaptar à sua vida. E todos nós temos um personagem que a gente desenvolveu. E o objetivo, né, do meu trabalho aqui é exatamente trazendo conhecimentos para você ir descobrindo que você não é esse personagem e você ir aprendendo a lidar com esse personagem, para você ir aprendendo a superar o personagem, a expressar a sua verdadeira natureza, expressar a sua verdadeira luz, né, a sua alma, a sua essência divina, a sua essência, né, de manifestação do sagrado aqui na nossa experiência na Terra. Antes de iniciar, então, a nossa conversa, eu peço licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente eu peço licença para reverenciar o seu eu superior, reverenciar toda a espiritualidade que pode lhe acompanhar e que lhe acompanha. Vamos lá. O primeiro tópico que eu quero trazer para vocês é exatamente, né, essa habilidade que esse perfil de personalidade, que é um perfil de personalidade que tem um orgulho, né, na raiz da estrutura mental, da estrutura emocional, da estrutura de comportamento. E esse orgulho, como eu sempre falo, ele é a expressão de um sentimento de tristeza por não se sentir amado, por não se sentir amada na sua essência. Então a gente está falando de uma pessoa, né, que ela tem um personagem que ele tem uma habilidade, ele tem uma capacidade de conquistar as outras pessoas, de fazer as outras pessoas quererem estar perto dessa pessoa, de fazer elas desejarem ter um relacionamento com você, te desejarem a nível até sexual, de querer ter, né, uma conexão sexual com você, porque é uma pessoa que tem uma estética, ela se cuida esteticamente, ela sabe falar, ela sabe olhar, sabe? Ela sabe fazer o outro perceber ela. E tudo isso ela faz com uma grande maestria. Então é uma pessoa que tem facilidade para fazer isso. Ela sabe, ela tem intencionalidade, sabe? Ela sabe colocar as emoções dela de uma forma que ela cativa o outro. Então ela sabe o tom de voz que ela fala para chamar a atenção do outro. Ela sabe o momento em que ela para pedir ajuda e o momento que ela não pede para demonstrar ali para o outro que ela tá querendo a atenção do outro. Então ela é uma pessoa que ela tem uma capacidade de perceber o outro e de se relacionar extremamente alta. E ela usa, né, a vulnerabilidade dela como uma ferramenta para conquistar as pessoas. Então, assim, ela não vai se colocar de forma vulnerável na frente de todas as pessoas, mas ela vai se colocar de forma vulnerável na frente de algumas pessoas que ela quer chamar a atenção daquela pessoa, mas que ela quer fisgar aquela pessoa para aquela pessoa ficar correndo atrás dela. Então ela vai arrumar algum jeito de expressar para essa pessoa algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação para atrair a atenção dessa pessoa. Claro que ela também já percebe, né, que essa pessoa de uma certa forma está percebendo ela, está olhando ela, porque ela é uma pessoa que consegue perceber isso. Então, quando ela começa a buscar essa conexão imediata com uma pessoa específica, então o que eu estou dizendo? É um perfil de personalidade onde a gente sabe quem a gente quer e a gente quer seduzir aquela pessoa e a gente vai usar a nossa vulnerabilidade para atrair a atenção daquela pessoa. Então, eu gostaria tanto de X coisa, eu gostaria tanto de fazer tal coisa, mas eu não posso fazer agora. E a gente já sabe que aquela outra pessoa, por exemplo, ela pode oferecer aquilo pra gente. Então, de uma certa forma, tá usando a vulnerabilidade para fazer o outro, né, me atender, para fazer o outro, né, me oferecer aquilo que eu quero. Só que conforme essa situação ela vai escalando, conforme essa pessoa ela vai atraindo a atenção dessa pessoa, conforme ela vai se envolvendo com essa pessoa, ela começa a gerar um certo modo de se relacionar aonde ela não vai mais pedir o que ela quer. E ela vai fazer a pessoa conhecer ela tão bem a ponto da pessoa perceber o que ela quer.
E antes dela pedir, a pessoa ofereceu o que ela quer. Então, por isso que para as pessoas que vivem esse perfil de personalidade, o ciúmes é uma coisa muito comum quando elas estão com alguém. Por quê? Porque elas têm uma tendência de levar essa outra pessoa a ter medo de perder ela, a ter medo, sabe, de não ter ela na vida deles, a ponto que a outra pessoa vai ficar com ciúmes. E ela também acaba sentindo ciúmes da pessoa que ela tá, exatamente porque ela acredita, né, profundamente que essa outra pessoa é a pessoa que atende, sempre vai atender ela, mesmo que ela não peça, mesmo que ela não se exponha, porque ela no final não quer se expor, ela não quer falar o que ela precisa, ela não quer falar o que ela sente falta, ela quer que o outro adivinhe. E a forma que ela tem disso é se manter sempre muito bem cuidada, muito bem bonita, para que as pessoas se interessem por ela e aquela pessoa que mais importa para ela, dentre essas pessoas que se interessaram, ela vai atrair para próximo de si e vai fazer de tudo para que essa pessoa então queira cuidar dela a todo custo para não perdê-la. Então, ela basicamente faz toda uma estrutura para prender uma pessoa ali, uma pessoa que não espera que ela peça para dar para ela o que ela precisa. Então, assim, ela não precisa mais lidar com a sua própria fragilidade, ela não precisa mais lidar com os seus próprios limites, porque ela tem alguém agora que não permite que a sua fragilidade venha à tona, que não permite que as suas angústias venham à tona. Quando ela vai sentir vontade de algo, alguém vem e oferece. Então, quando ela vai querer algo novo, essa pessoa já está ali oferecendo. Então ela cria toda essa estrutura. Então a sedução para esse perfil de personalidade é um modo de sobrevivência, é um modo de não precisar expor a sua vulnerabilidade, é um modo de não precisar expor para o outro que eu tenho medo de não ser amado, de não ser amado, eu tenho medo de não ser querido, de não ser querida. Então eu faço uma maneira das pessoas me quererem tanto que eu não preciso entrar em contato com essas dores, sabe, com esse sentimento profundo de não me sentir assim. Só que a nível mais consciente, eu não percebo isso. O que eu percebo apenas? Eu percebo que eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar muito da minha estética, que eu gosto muito quando as pessoas me admiram, que eu gosto muito quando as pessoas me desejam e que eu me sinto infeliz quando alguém me rejeita. Quando alguém não quer ficar comigo, quando alguém acha que eu não sou tão bonito assim, eu me sinto mal, me sinto ansioso, me sinto ansiosa, fico com medo da rejeição alheia, fico com medo do que as pessoas pensam sobre mim. E todo esse medo e todo esse sofrimento que vem, ele é uma dor do personagem, ele não é uma dor nossa, entende? Então, às vezes, a gente tá passando por essa dor e a gente tá ali há meses, há anos, sofrendo por uma rejeição, por alguma coisa, e a gente não percebe que não é nossa essa dor. Essa dor é exatamente desse personagem que acredita que precisa seduzir o outro, que precisa de um outro desejando ele, que precisa de alguém correndo atrás dele para ele se sentir vivo, para ele se sentir valorizado, para ele se sentir amado. E quando ele não tem isso, ele sofre. E se a gente então não percebe que nós não somos esse personagem, se a gente não percebe que isso não é a nossa natureza, que isso não é a nossa essência, que isso na verdade são padrões mentais, são padrões emocionais, são padrões de comportamento construídos na nossa infância, a gente passa a vida inteira preso nessa dor, a gente passa a vida inteira preso nesse sofrimento. E isso acaba fazendo a gente criar vínculos para garantir uma segurança emocional. E no geral é assim que a gente se relaciona, né? A gente cria vínculos para garantir uma segurança emocional, até porque, né, nós acreditamos que somos o nosso corpo, nós acreditamos, né, que somos isso aqui, então a gente se sente vulnerável, né? Porque no fundo, no fundo nós somos uma energia, né? A física quântica já está mostrando que todos os átomos são produzidos por energias, que tudo que existe é apenas energia. Então nós não somos o nosso corpo, mas a gente se confunde com o nosso corpo. Então a gente se sente frágil, a gente se sente finito, a gente acha que vai morrer, a gente tem medo de ficar sozinho e por uma série de outras coisas. Então a gente vai criando vínculos emocionais com as pessoas para a gente se sentir seguro. E a estratégia de criação de vínculos desse perfil de personalidade é exatamente o quê? Seduzir o outro. Cuidar da minha estética, me estar uma pessoa muito bem. E também usar essa capacidade de se relacionar, de perceber se o outro está triste, se o outro está alegre, se o outro está gostando do que eu estou falando, se o outro não está interessado, porque tem esse feeling de perceber. E usar tudo isso, né, de uma forma que eu vou atrair alguém. Só que não é muitas pessoas, é uma pessoa específica. Eu quero que essa pessoa me deseje. Eu quero que ela queira ser o meu namorado, minha namorada. Eu quero que ela queira ser o meu parceiro, minha parceira. Eu preciso que ela me queira.
Então, você vê, é uma coisa de que esse perfil de personalidade precisa que uma pessoa queira ele para ele se sentir bem. E não basta essa pessoa só querer, ela tem que correr atrás. Ela tem que estar atrás de mim. Se ela não tiver assim, eu não me sinto bem. Então, esse prazer, né, essa busca desse prazer de ser o centro da atenção, sabe? Ele acaba virando o centro de toda a busca de estabilidade emocional dessa pessoa. Ela gira toda a vida dela, tudo que ela faz pensando em como manter essa situação dessa forma. Como que eu posso manter essa pessoa me amando? Como que eu posso manter essa pessoa gostando de mim? Não é à toa que a gente vê quantas pessoas às vezes desequilibram quando elas encerram um relacionamento. Elas estavam totalmente bem equilibradas e às vezes o fim de um relacionamento destrói totalmente a pessoa. Por quê? Porque aquela segurança emocional, né, o centro dela, né, estava ancorado ali, esse personagem, né, ela acreditando que ela precisa exatamente ser o centro de algo ali em uma relação para ela ter a importância. Ela não está realmente consciente de quem ela é na natureza dela, a essência dela, como consciência, sabe? Como pura energia. E por isso que eu falo bastante, né, para vocês sobre a questão da meditação, a importância, sabe, da gente poder fechar os olhos, da gente poder meditar. Eu tô até aqui de olhos fechados, porque sempre quando eu falo de fechar os olhos me vem algumas lembranças assim e do quanto é importante isso e a gente poder fechar os olhos, a gente poder focar na nossa respiração, no ar que entra, no ar que está saindo e tranquilizando a nossa mente pra gente poder perceber essa essência maravilhosa que tá aqui dentro da gente, sabe? Porque assim, a gente esquece que tem uma coisa aqui dentro da gente, sabe? E quando eu falo uma coisa, né, a palavra coisa não é a melhor palavra, mas é uma forma assim que eu tenho muito cotidiana de transmitir para vocês. Mas existe algo sagrado, sabe? Existe uma essência sagrada dentro de nós e nós podemos sentir isso fisicamente, sensorialmente. É possível sentir isso. Só que a gente vai precisar praticar, silenciar nossa mente. E uma vez que a gente sente isso, a gente fica com vontade de presenciar isso novamente. E quanto mais a gente vai presenciando e vai sentindo isso, mais a gente vai percebendo que nós não somos esses personagens. Então toda essa busca por seduzir alguém, por querer que alguém me ame, por querer que alguém seja louco por mim, que corra atrás de mim, que faça tudo por mim para eu me sentir bem, sabe? Essa dependência constante de admiração, de desejo, de que alguém me deseje, de que alguém me ache bonito, me ache bonita, sabe? Que me ache desejável, que me ache gostoso, me ache gostosa. Que tudo isso é esse personagem sofrendo. Só que esse personagem, ele não é a gente. E a gente acha que é ele exatamente porque a gente não se concentra e a gente não percebe sensorialmente, é físico essa percepção, essa essência sagrada que existe em nós. E quando a gente começa a presenciar e sentir essa essência sagrada, a gente começa a então aceitar e compreender que nós não somos essas ideias que passam pela nossa cabeça, que nós não somos, sabe, esse monte de sofrimento que passa pela nossa cabeça, que nós não somos esse monte de emoções desafiadoras que passam pelo nosso corpo, que os nossos pensamentos, que os nossos sentimentos também manifestam. Então a gente começa a se desprender dessas dores, a gente começa a se desprender dessas inseguranças, a gente começa a se desprender dessas absolutas certezas que não são verdades, de que a gente precisa que o outro deseje a gente, que o outro seja pirado na gente e tal. E não quer dizer que a gente não vai encontrar talvez uma pessoa que goste da gente, que se interesse pela gente, que a gente queira estar perto dessa pessoa, porque isso tudo faz parte do processo da vida. Às vezes a gente vai se deparar com essa experiência de estar com alguém, de se relacionar com alguém. A diferença é o sentido que isso tem na nossa vida, sabe? Não é porque eu tô ali necessitado que o outro tem que me amar, que o outro tem que gostar de mim, que o outro tem que ser louco por mim e por isso é que eu sou feliz. Não, não é por essa razão. É diferente. Não, eu sou feliz porque eu reconheço a minha essência, eu sinto. Não é uma coisa de acreditar, é uma coisa de sentir, de experienciar. Por isso praticar a meditação. Eu sinto, eu sei que eu sou essa essência, essa coisa sagrada, divina. E ainda assim eu vivencio um relacionamento com outra pessoa que também é uma expressão sagrada, divina, né, da verdade, da vida. E assim compartilhamos a nossa experiência. Então é diferente, sabe? Eu não tô aqui por dependência, a outra pessoa também não tá por dependência. Nós estamos juntos e juntas para transbordar a nossa verdade, para transbordar a nossa essência, sabe?
essa coisa sagrada, essa coisa maravilhosa que está aqui dentro da gente. E essa é a diferença de viver no personagem e viver no nosso eu verdadeiro. Não é que não vai ter relação, não é que não vai ter conexão com as pessoas, não é que não vai cuidar do corpo físico. Vai cuidar do corpo físico, mas por outros motivos, por outras razões, não porque alguém tem que me achar bonito ou bonita. É diferente a coisa, sabe? É por outros sentidos, é por outras razões. E na próxima aula, o objetivo da nossa próxima aula vai ser exatamente falar sobre a ilusão, sabe, do controle e como que o orgulho, né, ele gera uma série de crenças na cabeça, né, de quem vive esse perfil de personalidade. A gente passa a acreditar nessas crenças, a gente passa a acreditar nessas ideias, sabe, e como que isso gera uma série de efeitos emocionais na gente que são apenas efeitos dessas crenças, sabe? Mas que a gente acaba se identificando, a gente acaba se confundindo, achando que isso tudo é nosso, quando na verdade não é nosso, não é da nossa essência, não é da nossa natureza, é apenas desse personagem que a nossa mente criou em algum momento da nossa vida, sabe? E também a gente vai entender, sabe, como que o orgulho, quando a gente passa despercebido por ele e ele está controlando a nossa vida, qual que é o preço que tem isso na nossa vida? E é um preço alto. Eu também quero falar um pouco disso com vocês. Então, eu agradeço muito, né, pela sua presença. Peço gentilmente que você possa se inscrever aqui no canal, que você possa deixar o seu like, que você possa deixar o seu comentário, sabe? Que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. O objetivo desse vídeo é trazer, sabe, uma expansão, uma reflexão para você, um modelo mental onde você possa perceber que as coisas elas são mais amplas do que elas parecem e que você é muito mais do que aquilo que você acredita que você é e que você não é também todas essas vozes, esses sofrimentos, essas coisas que passam pela sua mente, que passam pelo seu corpo, pelo corpo que você está experienciando aqui agora, mas que você é outra coisa, sabe? Só que o primeiro passo é a gente descobrir qual é o personagem que a gente vive, para a gente aprender a se desidentificar dele, como que a gente vai se libertando da ideia de ser esse personagem. E depois, cada vez mais, a gente ir sentindo essa nossa essência que nós somos. Então, sou muito grato pela sua presença e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.